Agora quer acrescentar? Não, Monteiro, porque eu queria discutir com você exatamente isso. Essa vitória do Milei e também com uma manifestação de Jair Bolsonaro, com uma manifestação de Donald Trump, que pode entrar no páreo também no próximo ano, isso de alguma forma mostra que os outsiders, eles ainda estão de pé e que a esquerda, não só aqui no Brasil, mas em outras partes do mundo, precisam também compreender esse movimento, porque boa parte da esquerda julgou que esse movimento tivesse acabado com a reeleição de Lula agora depois de anos e uma derrota de Bolsonaro assim, né? Justamente no momento em que ele já estava no poder e poderia ser reeleito, o que normalmente acontece. Mas a esquerda também precisa olhar a forma burocrática como ela tem se comunicado, inclusive com os jovens, que foram esses eleitores que garantiram boa parte da porcentagem de Milei à frente de Massa na Argentina? Acho que sim, acho que a esquerda tem que começar a usar melhor a tecnologia, as mídias sociais, que o Bolsonaro usa muito bem e a esquerda no Brasil não consegue usar, que o Milei usou muito bem e conseguiu angariar esse número grande de jovens que acabou votando nele. Mas eu queria colocar um ponto aqui. Eu acho que no Brasil, o que aconteceu na Argentina foi muito diferente do que aconteceu no Brasil. Né? No Brasil não teve outsider. Não teve outsider. Na Argentina teve. Na Argentina teve o Milei, que estava fora da polarização entre peronismo, né, e a força de direita. O Milei surgiu como uma terceira via. No Brasil, não teve a terceira via. A terceira via não se sustentou, né? Mas você acha que Jair Bolsonaro não foi um outsider? Não, acho que não. Pelo contrário, não é outsider. O Bolsonaro, 30 anos de Bolsonaro era Congresso, establishment. né? Era establishment. Ah, sim. Era o establishment Sim. que fez o discurso antipolítica para poder ganhar as eleições. Já o Milei, ao contrário, o Milei, ele é anti-establishment e ele fez o discurso antipolítico, ou seja, completamente diferente, né, uma da outra, né? Agora, voltando um pouco ao assunto que vocês colocaram aqui, que eu acho, por exemplo, que o Milei, ele vai cancelar esses ministérios de defesa da mulher, defesa da minoria, e ele tem que fazer isso mesmo, né, pelo discurso dele. Por quê? Porque esses ministérios, que a gente pode colocar numa roupagem de identitarismo, está muito ligado à esquerda no mundo todo. E esse é um dos grandes problemas da esquerda do mundo todo, né? Então a esquerda na Argentina, ao invés de fazer manifestação contra o fechamento desses ministérios, ela tem que começar a se reinventar, né? Não dá para ela ter essas pautas... Explica um pouco melhor, Monteiro. Não, o sentido é que toda a esquerda no mundo todo, no Brasil também é assim, né? Eles têm uma pauta específica de defesa das minorias, não é? E quando um governo de esquerda entra no poder, como foi no caso da Argentina com o Fernandes, né, ele colocou dentro da estrutura de poder, né, essas estruturas identitárias, Ministério da Defesa da Mulher, Ministério da Defesa das Minorias, não é? E isso está muito ligado à esquerda, né? Então, aqui colocou MST, né? Não, que MST? Aqui não é. Mas como que a esquerda poderia se reinventar nesse sentido? Não, tem pautas de esquerda que são muito mais importantes, no meu ponto de vista, do que só você focar na ideia do identitarismo, né? Por exemplo, o que é direita hoje em dia? Direita está muito ligado com liberdade. O que é esquerda hoje em dia? Está muito ligado com igualdade, né? O que é direita hoje em dia? Direita hoje em dia é mais mercado, menos Estado. O que é esquerda hoje em dia? Mais Estado, menos mercado. O que eu acho que a esquerda tem que fazer? Tem que criar novas estruturas. Por que a gente não pode pensar numa estrutura institucional que tenha mais Estado e mais mercado, que tenha igualdade e, ao mesmo tempo, liberdade, né? A gente tem que pensar formas de dialogar com a população que, às vezes, quer sair da marra do Estado, mas tem pessoas do Estado que precisam do Estado para sobreviver. Agora, voltando um pouquinho à questão também que envolve... Discurso tucano esse. Estou tentando pensar... Um discurso humorista. Estou pensando aqui como que eu pego ele. Tá difícil. É uma esquerda contemporânea. Eu acho que, na verdade, o que ele quer falar é que a política tem que se reinventar. Não é só esquerda e direita. O mundo é outro. A gente vive uma política, se você pensar o peronismo, é algo de 40 anos atrás. A nossa esquerda é algo também de 40 anos atrás. Quantos anos a gente vem com o mesmo presidente, com um discurso que remodela uma hora a outra, mas a estrutura de pensamento é o mesmo desde a época do Collor, que foi a primeira eleição. E a polarização faz a gente pensar, equivocadamente, que os aspectos principais de esquerda e direita não podem conviver, o que é um erro.
o que é um erro. O aspecto social e o aspecto econômico de mercado podem viver, e a gente tem inúmeros exemplos, inclusive no Brasil, onde isso aconteceu, e o resultado disso é um resultado positivo. Nós tivemos êxito enquanto país, enquanto sociedade. A China não é uma ditadura e vive um capitalismo hoje? E a gente não precisa ter um Ministério das Mulheres para necessariamente melhorar a qualidade de vida da mulher. Às vezes você não tem um ministério, tem uma secretaria dentro de um ministério que é muito mais efetiva em política de defesa do direito das mulheres do que um ministério que é ineficiente. Política pública vale mais que o cargo, né? Wilson, você acha que na prática a gente precisa esperar de fato para ver essa questão das secretarias? Então, às vezes o ministério vai estar ali numa quantidade mínima, mas as secretarias são mantidas, o atendimento é mantido, ou seja, não se haveria um corte, mas sim uma readequação? Eu acho que uma readequação, porque é o que a gente tem falado. O Ministério da Saúde tem que pensar na política pública da mulher. Não é a secretaria pode fazer parte, mas a secretaria afim é o Ministério da Saúde. A secretaria afim de Emprego e Relações do Trabalho é a secretaria afim. A Secretaria do Ministério das Mulheres é muito mais um complemento e muito mais algo para um discurso nesse momento, de ter mulheres, de ter indígenas, de ter negros, que faz parte desse negócio que você falou bem com a palavra que você falou. Identitarismo. As pautas identitárias. Identidade, isso. Entendeu? E as políticas públicas muitas vezes não vêm dessas secretarias ou desses ministérios, vêm do próprio Ministério fim. Educação, saúde, trabalho, economia, e eles contribuem a ajudar a implementar, mas não são órgãos implementadores.